Olá, tudo bom com vocês? Olha só, enfim, a nova Rebelde já está entre nós. A primeira temporada chegou na senhora Netflix ontem e eu já assisti tudo. Vim aqui contar pra vocês o que eu achei com spoilers, hein? Então, se você ainda não assistiu, continue nesse vídeo por sua conta e risco. E olha só, já saiu um vídeo aqui sem spoilers, dando apenas as minhas primeiras impressões baseadas nos dois primeiros episódios que eu já tinha assistido no final do ano passado. E aqui no começo desse vídeo eu já preciso dizer que a minha opinião mudou em relação a algumas coisas. Já vou adiantando pra vocês que eu gostei muito mais do terceiro episódio pra frente do que dos dois primeiros. E aí eu vou conversando com vocês a respeito disso no decorrer desse vídeo, combinado? Mas chega de enrolação, né? Bora pro vídeo de hoje. Bom, no decorrer então dessa primeira temporada a gente tem um grande foco na seita, esse negócio aí que já tinha aparecido na antiga Rebelde, e eu estava bem ansiosa em relação a essa história, tava aí com uma certa expectativa, afinal de contas a seita aterrorizava muito a vida deles. Então, exatamente por isso que ali no começo eu fiquei meio assim em relação a essa história. Afinal de contas, no final do primeiro episódio, a gente tem esse momento que a seita vai lá, pega todo mundo nos seus quartos, aterroriza, entre aspas, todo mundo, e aí de repente dá o uniforme do RBD, dá os negócios tudo ali e fala que eles têm que cantar. E aí eu fiquei tipo, como assim, gente, cantar? Confesso que essa cena, eu entendo a referência, eu entendo a homenagem, é muito bacana, apesar de amar muito a música e ter esse apego emocional, eu confesso que essa cena, ela foi um pouquinho complicada pra mim a chegar bem vergonha alheia, então por isso que eu não gostei tanto desses primeiros episódios, e eu acho que depois a história foi melhorando bastante. A seita tem esse momento que acaba dando uma surra também no Esteban, né? Então você vai vendo umas coisas um pouquinho mais graves, porém nem tanto como era na novela, mas mesmo assim foi interessante. Eu gosto muito do desenvolvimento e da conexão que eles fizeram com a Celina e com a Pilar, por exemplo, que estão maravilhosas nessa temporada. Meu Deus do céu, essas mulheres, elas não envelheceram, principalmente a Celina, que tá, gente, ela tá incrível, dá aquela coisa assim, quando a gente olha pra essas personagens, ele fala, tá aí, realmente é o universo de Rebelde, realmente Rebelde está de volta. Mas é bem legal porque como a Celina é agora a diretora da escola e ela já tem essa experiência com a seita, ela acredita nos adolescentes e ela tenta encontrar o culpado, custe o que custar. A gente consegue ver esse medo que a Celina tem da seita, justamente porque eles aterrorizavam pra cacete. E é bem legal que mais pra frente também a gente tem um momento que a Hannah, ela acaba falando, poxa, é a seita, eles estão atrás de tudo. E aí ela tem meio que uma discussão ali com o Luca, e o Luca acaba entregando que a mãe dela, que é a Pilar, fez parte da seita ali naquela época. Eu amo muito esse tipo de coisa, gente, fiquei feliz com essa história. Mas eu amo muito que apesar de tudo isso que eu falei pra vocês, de referências, a gente tem obviamente personagens antigos sendo citados, principalmente a Mia. Em vários momentos eles falam da Mia, mas também tem uma palavrinha ali, Roberta, alguma coisa assim, né? A gente tem... Ai, gente, isso dói o coração. Não é que dói o coração, mas dá um quentinho, dá um negócio assim, sabe? Pra fã de RBD, que a gente vê os uniformes ali tudo pendurado, tem o chapéu de Salva-me, tem toda essa homenagem pra RBD. Mas uma coisa que a série me surpreendeu bastante, me deixou extremamente feliz, é que essa nova Rebelde, ela consegue se sustentar sozinha, sem precisar necessariamente da novela. É claro que rola o tipo de comparação, sempre rola, principalmente em relação a Revival, spin-off e tal. Então tem a galera ali de Gossip Girl, né, que sempre fala quem será a nova Blair, quem será o novo Chuck, e não foi diferente com essa versão de Rebelde. A galera, antes mesmo do lançamento, já havia falado sobre a nova Mia, o novo Miguel, o novo Giovanni, o novo Diego, enfim. Mas uma coisa muito positiva, de fato, é que essa nova Rebelde conseguiu trazer personagens novos, com características novas, personalidades novas. Então, pode ser que uma coisinha ou outra até te lembre um personagem antigo, mas não tem essa de nova Mia, nova Roberta, não, isso não existe. Os personagens, eles são
únicos e eu gostei muito, muito, muito disso. A Hannah, por exemplo, é uma personagem que ela é a filha da Pilar, então eu acho que se fosse pra comparar com alguma pessoa, a gente poderia até comparar com a mãe dela, né? Mas a galera falava sobre ela ser a nova Mia, principalmente pela caracterização, por ela ser meio que a principal, a franjinha e tudo mais. Porém, assistindo a série em si, a única semelhança que eu vi entre a Hannah e a Mia foi a franja mesmo, tá? Porque eu acho que elas não têm absolutamente nada a ver, talvez uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas eu consigo fazer completamente essa separação, Mia Colucci e Hannah. Mas é bem legal eles ainda trazerem esse tipo de referência, né? Mostrando que ainda faz parte do universo RBD e mostrando o quanto a banda, o quanto esses alunos maravilhosos mudaram completamente a história da escola. Afinal de contas, a escola agora é toda voltada ali pra música, uma coisa que não era tão comum antigamente, né? E aí eles vão sempre mostrando o quanto a RBD também marcou a vida de muitas pessoas e muitos adolescentes ali, mesmo depois de muito tempo. A gente tem essa cena final ali dessa temporada com eles cantando Isso é RBD. E aí você vê, cara, todo mundo feliz, todo mundo tipo, uau, o que é isso? Os olhinhos da Celina chega a brilhar, sabe? A Pilar tava orgulhosa, tava todo mundo orgulhoso, porque a RBD de fato marcou a vida daquelas pessoas, marcou a vida de um jeito ou de outro, e eu me senti representada, por exemplo, pela MJ, porque ela realmente é muito fã, ela conhece as músicas, ela entende os sentimentos, sabe? Bora combinar que se a RBD realmente existisse, assim, os personagens em si, eu mesma ia querer estudar na escola que eles estudaram, cara, então não julgo não. Com isso, a gente também teve uma das minhas maiores preocupações com essa história, que na verdade eram as músicas, mais especificamente os covers. Eu tinha muito medo com o que eles iam fazer, assim, de verdade, mas de uma maneira geral eu gostei bastante das novas versões, com uma exceção, sim, uma exceção que provavelmente você já sabe. Salva-me. Gente, pelo amor de Deus, o que a senhora Netflix fez com Salva-me? Essa música é sagrada. Essa é uma das músicas mais marcantes da história de RBD. Todas as vezes que a Anaí, que a Mia cantava, arrepiava, sabe? Então, de todas as músicas, eu acho que de fato essa era uma das mais perigosas para trazer uma nova versão, porque justamente a gente tem esse apego emocional com Salva-me, é uma música que toca ali dentro, mas essa versão da Netflix que eles fizeram, pelo amor de Deus, é pavorosa, pelo menos pra mim, tá? A minha opinião pessoal, se você gostou, que bom pra você, mas eu odiei, eu ouvi aquele negócio de Salva-me, eu falei, eu não acredito que eles estão fazendo isso com essa música, porém, de contrapartida, a gente tem aquela Solo Queda de Silêncio, não vou cantar não, desculpa. Essa versão que foi cantada pela Emília Maravilhosa e também pelo Sebas Ceboso, gosto de chamar ele assim, eu gostei muito dessa versão, achei sensacional, sem sombra de dúvidas é a minha preferida, mas também a gente tem outras músicas no decorrer aí da temporada, mas confesso pra vocês que não achei assim nenhuma música muito marcante a ponto de eu querer ir pro Spotify e ficar ouvindo sem parar. E não tem nada a ver com RBD, tá? Especificamente, é claro que eu amo muitas músicas, tenho esse apego emocional, mas, por exemplo, a gente tem a série Julie and the Phantoms da senhora Netflix, que também era uma série musical que foi cancelada, cara. Por que eu fui lembrar disso? Enfim, é uma série que tem músicas assim tão incríveis que quando você termina de assistir a série, automaticamente você vai procurar ouvir as músicas sem parar e escuta de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. E não foi o que aconteceu com Rebelde pra mim. Na verdade, eu fiquei com vontade de ouvir as novas versões das músicas já existentes e das outras músicas mais antigas também. Enfim, gente, falando um pouco da vibe da série, né? Ela é aquela série adolescente mesmo. É uma série bem teen, é uma série bem bobinha, assim, em vários momentos, só que a série sabe que ela é boba. Essa é a intenção da série, ser previsível, ser uma série mais leve, mais divertida, e eu gostei bastante disso, porque hoje em dia a gente tem tantas séries adolescentes mais diferentes, mais pesadas, a gente tem séries que falam bastante
bastante sobre drogas, tem muita cena de assassinato, a gente vê adolescentes que são obrigados a serem meio que adultos, sempre tentando solucionar crimes e sei lá, sabe? Então é bom pra variar um pouco a gente ver uma série adolescente que é bobinha, a gente sabe que é bobinha, a gente sabe que é farofinha, mas a gente gosta mesmo assim. Então com isso, ali nos primeiros episódios eu acabei já me acostumando com a vibe da série, que era pra ser talvez mais infantil ou talvez não, uma coisa mais levinha. Só que aí chegou lá no quarto, quinto episódio mais ou menos, a senhora Netflix esqueceu e colocou uma cena de Elite em Rebelde. Vocês viram isso? Pelo amor de Deus, eu não imaginava que teria uma cena hot, uma cena de sexo entre a Hannah e o Esteban. Então, conforme a cena ia rolando, eu até estranhei, porque eu já tinha me acostumado com essa vibe mais bobinha. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Tá mostrando a peitola dela. Eu achei que não teria isso nessa série. Não estou reclamando, mas foi uma cena muito específica, porque não teve tanto assim com outros personagens. Até mesmo o momento que tem entre a Andy e também a Emília, que eu já vou falar dessas duas perfeitas, a gente não tem uma cena mais hot. Se você parar pra reparar, até os beijos dos casais são uma coisinha mais michuruca, sabe? Tem um beijinho mais, sei lá, caliente às vezes, mas normalmente é aquela coisinha mais bitoca e tal. Então fiquei muito surpresa com essa cena de sexo aí, e foi a única também, né? Bora então falar sobre os personagens e as suas lutas internas e as suas complexidades. Eu adoro analisar personagens e preciso dizer que nos 2 primeiros episódios eu achei a maioria do povo sem graça, sim, mas conforme a história foi rolando, os personagens eles foram me conquistando mais, tirando o Sebas ceboso. Mas se você viu meu outro vídeo, você sabe que eu morri de amores assim logo de cara pela Emília e pela Andy, e isso continuou. Na verdade, o meu amor por essas duas só foi aumentando. Pra mim, elas são as personagens mais sensacionais dessa série, ao lado do Dixon e também do Luca. São 4 personagens assim que eu achei simplesmente incríveis. Eles são carismáticos, eles são maravilhosos, mas assim, a Andy, ela acabou aparecendo pouco, na minha opinião. Eu acho que, sei lá, pelo fato de eu ter gostado muito dela, eu queria ter visto mais. Por exemplo, a amizade dela e da MJ tava bem divertida de acompanhar, sabe? As duas têm uma boa dinâmica, elas eram engraçadas juntas, mas às vezes dava aquela separação ali, até porque Rebelde é aquela série que tem 500 personagens, então é bem complicado acabar dando atenção pra todo mundo em apenas 8 episódios. Tem 8 episódios só, né? Acho que é 8 episódios, enfim. Mas assim, a Andy, ela me passa uma vibe tão de paz, ela é tão sensata, ela é sincerona, sabe? Ela é tão na dela, ela não se importa com o que as pessoas pensam dela, tá lá, vivendo a vida dela. Mano, ela é rainha dessa série maravilhosa, ao lado da Emília, que foi com certeza a história que mais me surpreendeu, porque a Emília, ali nos 2 primeiros episódios, ela dava a impressão que ela seria uma grande vilã. Eu achava que, de fato, a personagem ela ia aterrorizar muito mais, e na verdade não, ela é apenas um neném, sabe? Ela é uma bitch, mas ao mesmo tempo não é, ela é fofinha. Eu tinha um certo medo dela meio que tratar mal a Andy, dela não querer saber, mas eu gosto muito da construção aí dessa relação, porque a Emília, ela não esconde o fato do Sebas ser um ceboso, dele ser um babaca, ela também não gosta dele, mas ela está junto com ele, ela quer ficar com ele por conveniência, porque ela quer ganhar a batalha das bandas, ela quer um contrato, então ela quer ficar com ele porque ela acha que vai dar certo desse jeito, então é justificável. Então ela acaba tendo esse relacionamento com a Andy escondido, que vamos combinar que não foi tão escondido assim não, né? Elas davam uns beijos assim e você via um monte de gente em volta e falava, pelo amor de Deus, ninguém tá percebendo que essas duas estão juntas não. Mas a Emília, eu senti que essa temporada deixou grandes pontas soltas na história dela, porque a todo momento a personagem ficava falando que ela precisava ganhar, porque ela precisava de um contrato para continuar ali. Ou seja, a personagem em vários momentos, assim como o Sebas ceboso, eu tenho que parar de chamar ele desse jeito, mas eu não consigo. Eles deram a entender que se caso a Emília não conseguir, ela vai ter que voltar pro Brasil. Eu tenho essa teoria, então a gente pode ter essa história dela sofrer as consequências pelo que ela fez no final. E eu fiquei surpresa justamente pelo fato dela, primeiro, dela ter beijado a Andy na frente de todo mundo e ter assumido ela pra
todo mundo. Achei, assim, magnífico, fofíssimas. Se a senhora Netflix separar esse casal, eu vou ficar muito puta da minha vida. Mas o que me surpreendeu de fato foi ela ter deixado de lado o Sebas ceboso pra ele poder tocar sozinho, cantar sozinho ali, todo cagado, sabendo que não ia dar certo, obviamente, porque ela acaba descobrindo o plano dele e ela não queria ganhar desse jeito. Ela queria ganhar por mérito, ela queria ganhar porque ela merece ganhar. Então, cara, eu só gritei, rainha maravilhosa, perfeita, e ao mesmo tempo fiquei preocupada com o que pode acontecer com ela. A série em vários momentos falou que ela tá no último ano agora, então eu acredito que a próxima temporada, pelo menos eu espero, que a Emília ganhe mais destaque aí, principalmente depois desse final. Afinal de contas, ela é uma das melhores personagens, com certeza. Eu tava doidinha pra ver o Sebas, não vou falar ceboso, mas o Sebas ceboso. Eu queria muito ver ele se ferrando mesmo, tipo, humilhado depois de tudo que ele fez. Mas aí veio a MJ. Minha querida, o que foi isso? Ela foi cantar com ele, eu falei assim, o que tá rolando? Eu gosto muito da MJ, mas eu até cheguei a comentar com vocês no meu outro vídeo, só com os 2 primeiros episódios, que eu tava de olho nela, sabe? Eu tava muito de olho, eu tava sentindo que essa personagem ia fazer alguma coisa, e tá aí, né? O que ela fez. Confesso que apesar de gostar bastante dela, nesse momento, eu cogitei da Emília entrar na banda no lugar dela. Não vou mentir que eu ia gostar, sim senhor. Até mesmo pra MJ aprender uma lição. Isso não se faz, cara. Ela abandonou todo mundo. Mas eu ainda entendo um pouquinho a personagem. Eu só acho que essa temporada poderia ter explorado um pouquinho melhor isso. A gente vê ela ali como a menininha inocente. Aos pouquinhos a gente vai vendo a personalidade dela mudando um pouquinho. Mas assim, é muito sutil mesmo. No começo ela fica, ai, Hannah, vamos ser amigas e não sei o quê. Só que aí a gente vai vendo essa rivalidade entre elas. A gente vai vendo que a MJ, ela não é muito fã da Hannah, não. E a série foi dando várias pistas aí no decorrer da temporada de que ela queria brilhar, sim. E eu acho que com a chegada dos pais da MJ querendo levar ela embora, tirar ela da escola, ela sentiu uma pressão, uma necessidade ainda maior de se provar pra eles. E como ela já queria brilhar, ser a grande estrela, no momento que a Emília acaba deixando o Sebas sozinho ali pra cantar, ela viu uma oportunidade pra brilhar, sim, e mostrar o seu potencial, mostrar ali pros pais dela e tal, não importa quem ela tenha que enganar, quem ela tenha que deixar pra trás. Tem um certo momento que eles estão cantando ali, salva-me, pelo amor de Deus, que versão horrível, e aí ela acaba dando a entender de que ela queria meio que cantar sozinha, alguma coisa assim. Até a Hannah fala, eu achei que a gente ia cantar juntas, né? E aí ela faz uma cara meio assim, tipo, eu conheço Salva-me, eu queria cantar essa música. E aí a gente vai vendo uma coisinha ali, outra coisinha ali, dela alfinetando a Hannah. Eu só queria que a série tivesse explorado melhor aí essa situação, porque algumas coisas ficaram muito em aberto. Porque ela gostava bastante do Esteban, tinha ali um crush nele, só que aí a gente tem esse momento que ela acaba beijando ele de surpresa ali, a Hannah chega, vê toda a situação, e é isso, sabe? A gente não tem um barraco. Eu já queria ver a treta. Eu acho que a série acabou deixando algumas cenas meio que subentendido. E aí a gente acaba descobrindo o que realmente aconteceu depois, quando os personagens estão conversando. E algumas coisas eu não queria saber apenas com o personagem falando. Eu queria ver a treta, sabe? Eu queria ver o Esteban falando com ela e ela mal, sei lá. Mas aí é uma loucura, né? Bem coisinha de adolescente mesmo, porque o Dixon gosta da MJ, que gosta do Esteban, que gosta da Hannah, que é ex do Sebas, que tá com a Emília, que gosta da Andy. Nossa, loucura. Não acho que a MJ seja uma pessoa ruim, não, pelo contrário, mas eu acho que a série acabou deixando uma abertura pra ela se tornar uma coisa diferente na próxima temporada. Eu acredito que o Sebas, ele vai usar bastante essa coisa de menina inocente que quer brilhar. Deu a entender que realmente, apesar de ficar triste ali, porque queria estar na banda, cantando ela se sentiu mal, mas mesmo assim ficou do lado do Sebas, porque eu acho que também vai ser uma coisa meio de conveniência, assim como a Emília também. Tá, mas já falei muito sobre esse povo, bora falar sobre um dos reizinhos dessa série, que é o Dixon, um personagem que me surpreendeu muito, cara. Assim, nos 2 primeiros episódios, eu confesso que eu achei ele meio sem graça, assim, eu não entendia muito qual que era do personagem, e eu tive um certo receio dele ser essa pessoa que
vai ficar militando constantemente. Nossa, mas eu estava completamente enganada. O Dixon, ele é maravilhoso e conforme os episódios iam passando, ele só foi me conquistando cada vez mais. Eu queria ver mais dele. Adorei a história ali da galera achando que ele era pobrão, que não tinha dinheiro, e aí a gente acaba descobrindo que na verdade ele é um ricão. Sobre ele e a MJ como um casal, eu não sei nem o que pensar, tá? Principalmente depois dessa traição dela no final. O Dixon é um neném, ele não merece sofrer, e eu sinto que ele gosta muito mais dela do que ela gosta dele, sabe? Eu não vi essa coisa dela gostando dele, eu vi muito mais ela atrás do Esteban. Mas não sei se a série trabalhar bem essa história aí, quem sabe? Sobre o Luca. Luca, o que dizer desse personagem polêmico? Porque o Luca, ele tem umas piadinhas meio ácidas, né? Eu tenho certeza que muita gente vai acabar não gostando dele. No primeiro episódio eu também não gostei, mas depois eu falei, Luca, maravilhoso, você faz o que você quiser, você é incrível. Ele já tinha esse jeitinho de personagem que ia fazer um monte de merda e no final teria a sua redenção. Eu vejo ele como um garoto meio sozinho, que só precisava de amigos de verdade mesmo. Um garoto que certamente já sofreu muito na sua vida e exatamente por isso que ele não dava muita abertura para outras pessoas se aproximarem dele. Eu gostei muito da ligação que fizeram entre ele e a Seita, e aí no final ele conseguindo derrubar a Seita, dando na cara daquele Sebastião ceboso, falando seu idiota. Eu gostei muito da história dele, assim, o Luca, no final da temporada a gente vê ele até com um rostinho diferente, ele aceitou até que muito bem o fato do Esteban ser o seu irmão, né, uma coisa que não sei o que pensar disso. O Esteban é um Colucci, quem diria, né? Inclusive, já que o Luca é um Colucci, ele é o primo da Mia, pra quem não sabe. Teve essa confusão aí se ela era a tia dele. Tem gente que falava que a Mia era a mãe do Luca, mas não. Eles são primos. Então, com isso, eu acho que nada mais justo o Luca cantar Salva-me sozinho, brilhando. Eu adoraria ter visto isso acontecer, cantando de fato a versão ali da Mia, talvez mudando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas como ele é um Colucci, ele que deveria ter cantado Salva-me, e tenho dito. Netflix, dá tempo, viu, de fazer isso acontecer na segunda temporada e corrigir essa barbaridade que tu fez com essa versão de Salva-me. Ai, só de lembrar dá um arrepio horrível. O Sebastião ceboso eu acho que eu nem preciso falar muito a respeito dele, né? Uma galera veio falar pra mim que olhou pro personagem e lembrou de mim na hora, porque ele parece muito Bellamy Blake de The 100. Eu achei um pouquinho, nada demais, tá? Mas ele é meio que um vilão, um cara meio assim. Eu ainda acho que ele pode ter a sua redenção em algum momento, mas eu acho que não por agora. Eu acho que na segunda temporada ele vai querer meio que se vingar da galera ali que tentou derrubar ele e tudo mais. Algumas coisas já estavam óbvias, claro, que ele tava na seita, por exemplo, gente. Era só o momento de revelar isso mesmo. Só que a Anitta também, que trabalhava ali ao lado da Celina, a secretária, ela também tava meio na cara, né, que ela era da seita. Eu só não imaginava tanto qual que era a relação dela com o Sebastião, né, o casal de Chernobyl, no caso. E a mãe dele, ela me passou uma vibe muito de vilã ali no final. Ele com certeza tem um relacionamento bem conturbado com a mãe dele. Essa nova Rebelde é muito legal, que assim como a outra, fala muito sobre esses dramas familiares, né, os personagens, a grande maioria, todos na verdade, têm certos problemas com os pais, e aí a série vai trabalhando isso, mas eu gostaria que tivesse trabalhado mais. Só que 8 episódios, gente, é pouca coisa, né? Muita coisa, muito personagem. Então, eu espero que na próxima temporada, quem sabe, eles coloquem aí 10 episódios, um pouquinho mais, e trabalhem outras coisas e não fique dando esses cortes, essas histórias que deixam subentendido e acaba mudando. Às vezes tava em uma cena, aí eu achava que era a continuação daquela cena e de repente já era outra cena, já tinha passado um dia, 2 dias, sei lá. Eu falei, oxe, como assim? Mas ainda sobre a mãe do Sebastião, vocês reconheceram a mãe dele, a atriz, no caso, que vive a mãe dele? É a atriz Dominica Paletta, que é irmã da protagonista de Mãe Só Tem Duas, também da senhora Netflix, mas ela também é das antigas, viu? Eu sabia que eu conhecia o rostinho dela de algum lugar. Ela faz a Leda de A Usurpadora. Ela é usurpadora.
Ai, gente, eu amo essa novela. Eu sou cadelinha de A Usurpadora, por isso que eu já fiquei maluca. Eu falei, olha, eu conheço ela. De repente eu falei, meu Deus, é a Leda, que era uma bitchzinha, uma vilãzinha também. Então, eu tô doida pra ver a mãe do Sebas de novo só pela atriz mesmo. Claro que também faltou eu falar sobre os dois personagens principais, que deveriam ser o tal novo Mia e novo Miguel. Só que não, né, gente? Pelo amor de Deus, nada a ver. Eu gostei bastante da Hannah. Em alguns momentos ela me irritava, assim. Eu acho que é uma personagem que não tem nada demais, sabe? É uma personagem que tá ali, eu gosto dela, mas também não fico tipo, Hannah, rainha perfeita. Não. Ela é bacana, gostei que a Hannah, ela tem essa coisa de ser a boazinha, mas conforme você vai conhecendo ela, você vai vendo que a bichinha, né, ela quer se vingar, ela vai atrás. Eu gosto que ela enfrenta mesmo as pessoas, ela enfrentou o Sebas, ela cria uns planos doidos de ficar com ele ainda pra poder descobrir os segredos da seita. Então, eu gosto disso, eu gosto dessas personagens que não tem medo de nada e ela acaba lembrando de fato a Pilar em vários momentos. Já o Esteban, assim, a história dele é interessante, mas o personagem pra mim não é interessante, assim, de longe eu acho que ele foi o personagem mais sem graça da série, ele é muito sem sal, eu acho que como protagonista ele não sustenta, sabe? Em vários momentos eu me interessava muito mais pra outras histórias do que pra dele, mesmo a história dele sendo legal, com esse negócio da mãe e tudo mais. É um personagem que eu ficava, ai meu filho, tá bom, cala a boca. Por exemplo, no momento que ele sai ali da escola, vai à procura da sua mãe e tudo mais, eu esquecia dele. Ai, gente, confesso, eu esquecia dele, aí ele aparecia e eu falava, vai mesmo, tem esse garoto ainda, porque eu tava muito mais interessada na, sei lá, na Andy, na Emília, até mesmo no Sebas, mas o Esteban, coitadinho, sem sal, faltou tempero. E ele ser um colute é uma coisa aí a se trabalhar na próxima temporada, vamos ver como vai ser essa relação dele com o Luca agora, estou curiosa. E também ele terminou com a Hannah, fiquei meio assim, com pontos de interrogação sobre o motivo deles terem terminado, mas confesso que é o casal que eu menos tinha interesse mesmo, porque Andy e Emília, rainhas. Porém, um ponto muito positivo pra mim também nessa série, agora falando da história como um todo, é que eles conseguiram solucionar muitas coisas aí já nessa primeira temporada com apenas 8 episódios, não ficaram enchendo linguiça em algumas coisas, tipo, eles já revelaram quem estava por trás da seita bem antes, assim, de acabar a temporada, e isso foi muito legal. É claro que a gente sabe que tem outras pessoas envolvidas, obviamente, mas foi legal porque a gente vê algumas séries que enrolam muito pra falar esse tipo de coisa, até mesmo sobre o Esteban e o Luca, deles serem irmãos, dele encontrar a mãe dele. Ele encontrou a mãe dele super rápido, né? Tem esse mistério inicial dele com os Colucci, dele pegando o celular do Luca e pesquisando, então a gente fica, ué, o que que ele quer e agora? Tem alguma coisa? Só que aí solucionou muito rápido e ao mesmo tempo que a série conseguiu solucionar histórias e resolver alguns mistérios, ainda conseguiu deixar vários mistérios e pontas soltas para uma segunda temporada. Então isso pra mim foi assim extremamente positivo, até porque eles conseguiram manter a minha atenção assim em todos os episódios até o fim. Eu acho que do terceiro para o 8º episódio são incríveis, principalmente os episódios finais, porque a série ela só vai crescendo, só vai melhorando com o tempo. Os 2 primeiros episódios eu ainda acho que não tem nada demais, fiquei com receio em alguns momentos sim, mas eu fiquei feliz assim de uma maneira geral com essa nova Rebelde. Eu acho que vale muito a pena assistir sim, caso você goste desse tipo de série, se você gosta de uma série adolescente mais estilo Elite ou Euforia, eu acho que Rebelde talvez não seja pra você. Mas e você que assistiu essa primeira temporada, você também gostou ou você não gostou? Eu vi uma galera falando aí que ia abandonar no primeiro episódio, no segundo episódio. Se você é uma dessas pessoas, meu conselho é que você assista um pouquinho mais, tente aí até o 4º episódio, os episódios são legais, a série vai melhorando, eu prometo, tá bom? Mas se mesmo assim você não gostar, aí abandona mesmo. Você tem todo o direito de abandonar e assistir a série que você quiser e tá tudo certo, é sobre isso, cada um tem seu gosto, cada um tem a sua opinião e eu sempre falo isso aqui no canal, tá? Ninguém é obrigado a concordar com você e você não é obrigado a concordar comigo, mas enfim, eu vou ficando por aqui, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto aí pro YouTube mandar esse vídeo pra outras pessoas que estão querendo
querendo saber outras opiniões aí sobre essa nova Rebelde da Netflix, que de uma maneira geral tem uma coisinha ali, outra coisinha ali que não é tão legal assim, mas é uma série boa sim. Aproveita também e me siga nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!